professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Turma, vou fazer então as 14 questões aí extras, né, da última videoaula e conteúdo novo, tá? Então, aula densa hoje, beleza? Vamos lá então, correção da questão 1. Pessoal, para fazer essa questão, vocês poderiam ter pegado este gráfico, né, que estava lá na última videoaula, tá? Fica muito mais fácil de resolver com os pontos de fusão e ebulição aí no gráfico, tá? Aqui eu tenho temperatura por tempo, que a gente já sabe que é a temperatura que vai interferir aí nas mudanças de fase, tranquilo, né? Então, a questão te passava aí que o Fer, né, ele tem um ponto de fusão de 1530 graus Celsius e a ebulição é de 2450 graus Celsius. A da água é diferente, né? Então, existem os pontos de fusão e de ebulição de cada material. Cada um tem a sua diferença, né? Bom, então a questão te pede, qual seria o estado físico do ferro a 25 graus, a 130, a 1459, a 2235 e a 3002 graus Celsius. Simplesmente, o que a gente vai pegar? O gráfico e colocar lá em cima da fusão, 1530. Foi o que a questão te passou. Ebulição, 2450. Só fazer a questão agora. A número 1. A 25 graus Celsius. Se um ferro estiver a essa temperatura, qual que vai ser o estado dele? 25 é menor do que 1530. Então, ele vai estar aqui, ó, seu estado sólido. 2, 130. Mesma coisa. Bem abaixo do seu ponto de fusão, né? Em que ele vai se transformar em líquido. Questão 3, 1459. O limite está quase chegando no ponto de fusão. Ainda é sólido. 4, 2235. Ó, rompeu o ponto de fusão, já virou líquido, tá? Então, 2235, líquido. E 3002 graus Celsius já passou para o estado gasoso, sofreu ebulição. Tranquilo? A questão 2, né, te faz uma descrição aí, né, sobre a naftalina, né? É um sólido que com o tempo ela diminui de tamanho. O que isso acontece? É sublimação, passagem direta do sólido para o gasoso, ele evapora. A 3, aí a alternativa correta A, tá? Muito simples também. Aí está toda a descrição das respostas. A alternativa, a questão 4, pedia a transferência, né, de um estado para o outro, só que estava te pedindo do estado gasoso para o líquido, né? A transformação, o nome da transformação, gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. Alternativa C. Agora as outras questões, né? Eu vou passando então com o gabarito, tá? Para não perdermos muito tempo, tudo bem? A fase líquida, né? Descrevendo aí as características dessa fase, utilizando como exemplo a água. Gasoso, a tração das partículas é fraca, isso faz lembrar. Questão 7, grande força de tração só pode ser sólido. 8, variável de estado, ou seja, que consegue influenciar o estado físico. O que influencia as transformações? Temperatura, sólida até a líquida, fusão, líquido para o gasoso, vaporização.
líquido para o sólido, solidificação ou liquefação. Lembrar aí, né? A questão 12 é fácil. Leu liquefação, condensação. Muito simples. 13. Líquido para o gasoso de forma direta, sublimação. A 14, pessoal, é uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais complexa, tinha que ter pensado um pouquinho, e pelo fato de ter um conteúdo extra que é sobre o volume, tá? Que a gente não viu ainda, mas a alternativa correta é a letra C, tá? Quem acertou aí, ó, tá de parabéns, gostei de ver, tá? A alternativa correta diminui e o volume vai aumentar, tá? E o volume vai estar relacionado aí com essa densidade de partículas. É um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, tá? Que a gente vai ver depois. Beleza? Fechamos então essa correção, partimos aí para substâncias puras e misturas. Tá na página 213, antes da gente iniciar, então, vamos ver essa imagem aí, ó. Muito simples de a gente entender. A gente já sabe que na natureza existem materiais. As substâncias puras vão ter só aquele material. É o caso da água, né, e o grafite, são exemplos, substâncias puras, tá? Agora, aqui no caso, pessoal, a água pura, né? E as misturas vai ter sempre mais um tipo de componente. Mistura, pessoal, a gente vai dividir em dois grupos, homogêneo e heterogêneo, tá? O homogêneo, quando há mistura, nós não conseguimos ver a outra substância, tá? Como, por exemplo, você pega uma água e coloca açúcar nela, mexe, se tornou homogêneo, ou seja, o solvente universal, a água, conseguiu diluir todo o material, todo o açúcar, tá? Por isso que a gente chama, então, de uma mistura homogênea. Ela está dissolvida, tá? Nós não conseguimos ver direito a diferença. Então, mistura. Existem as homogêneas, tá? E as heterogêneas. A mais famosa, pessoal, que a gente vai falar bastante, é a água com óleo, porque eles não se misturam. A água com óleo não se mistura e nós conseguimos ver. Então, nós podemos resumir assim. Substância pura vai ser sempre pura, tá? Não altera. E misturas, podemos dividir em misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea, a gente consegue ver uma substância só, né? Nós vemos, no caso aqui, nós conseguiríamos ver só a água. Não dá nem para perceber que tem um açúcar ou um sal misturado. Agora, uma mistura heterogênea, nós conseguimos ver os dois materiais, a água e o óleo. Então, página 213. A água pura, também conhecida por água destilada, é uma substância pura constituída por um único tipo de substância e se encontra no seu estado líquido. O alumínio presente nas latas de refrigerantes também é um exemplo de substância pura diferente do que compõe a água e encontra no seu estado sólido. O alumínio também vai ser um exemplo de substância pura, porque só existe ele, tá? Só que ele, no caso, a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura que está no ambiente, tá? Tem o seu formato sólido e a água em seu formato líquido, temperatura ambiente. Para fazer com que o alumínio se torne líquido, o que tem que acontecer? Temperatura, levar ele para um forno, tem que alterar a temperatura. E as misturas, né? Fazer uma mistura é um procedimento muito comum no cotidiano de cada um de nós. Com certeza, você já fez algumas misturas ao se servir de café logo de manhã, ou saborear uma pizza deliciosa com os amigos, além de outras situações. São as misturas, sem esquecer que existem as misturas homogêneas e as heterogêneas, que a gente vai falar. Aí um textinho, tá? Continuando aí
na nossa apostila, tá? No exemplos ao lado, né, que citamos, a página, a substância dissolvida, nesse caso é o açúcar, é o chamado soluto. Já na substância onde será dissolvido, o soluto a gente chama de solvente. Então, os conceitos aí de soluto e solvente que a gente já trabalhou também, muito importante. Solvente vai ser sempre a água. Soluto, aquele que vai misturar. Quando os solutos estão dissolvidos nos solventes, eles originam uma mistura conhecida como solução. Quando a gente une os dois, então, temos a solução. Assim, podemos afirmar que que de acordo com o aspecto visual ou com o auxílio de um microscópio óptico, as misturas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, percebam, pessoal, que quando nós temos uma solução, tá, misturando aí um soluto e um solvente, nós não conseguimos observar, né, ter certeza se aquilo ali é água pura ou uma água ou uma mistura, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente sabe que é uma solução porque está escrito, mas para a gente ter certeza, né? Aí no caso poderíamos precisar de um microscópio para poder observar, né? Ou então outras tecnologias. O que ia fazer? Pegar a água e analisar. Tem alguma coisa diluída nela? Aí eles iam descobrir, ó, tem um açúcar, colocaram um açúcar aqui. Então, geralmente, nessas substâncias homogêneas, misturas homogêneas, tá? É difícil da gente observar, ou seja, ver. Agora, mistura heterogênea, não. Mistura heterogênea, a gente vai bater o olho e já vai saber que é heterogêneo, porque nós vamos ver mesmo a diferença entre os dois materiais, as duas substâncias, como foi o caso lá da água e o do óleo. Se você olhou, você já sabe, isso é uma mistura heterogênea, tá? Agora, a mistura homogênea, podemos confundir, porque tira essa solução aqui, você não sabia que isso aqui era uma solução, dava para confundir achando que era uma água pura, não é? São as misturas homogêneas. Ao observarmos uma solução água mais açúcar, verificamos que elas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, único, as mesmas características em qualquer ponto de sua extensão. Assim, uma amostra retirada de qualquer parte dessa mistura terá a mesma composição. Por causa do seu aspecto uniforme, dizemos que essa mistura apresenta uma única fase, sendo classificada como homogênea. Então, substância, mistura homogênea, tá? De uma única fase, você não vê diferença, tá? Homogênea de única fase. Aí mais algumas imagens, né, dando sequência aí ao conteúdo. E agora as misturas heterogêneas, tá? Uma mistura heterogênea apresenta pelo menos duas fases. Homogênea, uma fase. Renan, tem duas substâncias, tem o soluto e o solvente, a água e um sal, só que nós não conseguimos ver a diferença entre eles, tá? Por isso que a gente chama de uma mistura homogênea de uma única fase, tá? Agora, a heterogênea pode ter até mais de uma fase, pode ter até mais de duas fases. Nesta imagem aqui, ó, temos uma mistura, água embaixo, óleo em cima, de duas fases, tá? Então, um exemplo de mistura heterogênea é a água e óleo. A mistura água e óleo não apresenta um aspecto uniforme. Quem apresenta aspecto uniforme são misturas homogêneas, mas sim dois aspectos visuais distintos, um amarelo e um outro transparente. Logo, ela apresenta duas fases com características diferentes, sendo classificadas como uma mistura heterogênea. Então, as misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases,
podem apresentar 3 ou 4, independente, vai depender das substâncias que a gente colocar no experimento. Tudo bem? Então, o que a gente tem que lembrar? Mistura homogênea uma fase, mistura heterogênea, pelo menos 2 fases. Aí, dando mais alguns exemplos, né, de substâncias heterogêneas, tá? O nosso sangue é considerado, leite, mais alguns outros exemplos, dando sequência aí no livro mesmo, né, pessoal? Bom, façam as questões de 1 a 4, página 129, mas essas 10 questões. Então, vocês vão classificar essas substâncias para mim, tá? Quero saber, é uma substância homogênea ou heterogênea? Tudo bem? Se é heterogênea, quantas fases? Beleza? Bom, fazemos a correção na próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.